Olá! Espero que você tenha um dia com serenidade, um dia de aprendizado e realizações. Já comentei por aqui que eu tenho um mestrado acadêmico, né? Eu sou mestre acadêmico, stricto sensu. Quando eu decidi pela minha trajetória como acadêmico, como professor, a primeira coisa que eu fiz foi justamente fazer um mestrado acadêmico para dominar a ciência de pesquisar, produzir e compartilhar conhecimento. Foi aí que eu fiz esse mestrado. E eu estava resgatando, numa conversa que eu tive com empreendedores essa semana, eu me recordei de uma obra clássica que foi muito representativa para mim. Essa obra é curiosa porque no mundo empresarial ela não é tão popular, mas ela traz uma visão muito ilustrativa do contexto corporativo. Ela se chama Imagens da Organização, de Gareth Morgan, um professor canadense. E ele usa uma estratégia ou um método para explicar as organizações por meio de metáforas. E uma das metáforas que ele usa, que como eu disse, ficou muito clara numa conversa que eu tive com empreendedores ainda essa semana, é o conceito de prisões psíquicas. Qual que é a tese? Toda organização é uma entidade eminentemente humana. Eu sempre digo, uma organização, uma empresa, seja ela da natureza que for, basicamente é uma abstração jurídica. Por trás de um CNPJ você tem centenas, dezenas ou milhares de CPFs. Uma organização é um ajuntamento de pessoas que se reúnem em prol de um objetivo comum. Tendo isso em vista, a organização como uma entidade eminente humana, ela guarda referência com outros sistemas que existem na sociedade que são eminentemente humanos. E aí você tem esse conceito de, muitas vezes, você ter numa organização um ajuntamento de pessoas que constroem para cada um dos indivíduos esse conceito da prisão psíquica. O que é a prisão psíquica? É aquela imagem que muitos de nós construímos, levando todo o nosso repertório, nossos medos, nossas inseguranças, para dentro das organizações. Sendo bem claro para você, quando você é um empreendedor ou uma empreendedora, não tem coisas que acontecem na sua empresa, atitudes, comportamentos que você fala, é impossível isso estar acontecendo aqui. Eu nem imaginava que isso acontecia aqui. Como está acontecendo na minha empresa? Pois bem, na medida em que essas pessoas todas, esse ajuntamento de pessoas trazem os seus repertórios, trazem toda a sua história de vida para dentro desse ambiente, acaba sendo construído um inconsciente coletivo, que é a cultura organizacional. Agora, dentro dessa cultura, muitas vezes, se você não trata adequadamente, sobretudo as relações pessoais, se você não cuida efetivamente das pessoas, esse repertório que cada um traz pode construir verdadeiras armadilhas provenientes de crenças individuais. Então, de repente, você tem algumas limitações advindas disso. Por exemplo, não, aqui não dá pra gente crescer mais do que desse jeito não, viu? Não, criar outro canal de vendas? Imagina, vendedor só dá trabalho. Percebe? Tudo isso é um inconsciente coletivo que se adensa na cultura, que pode criar uma prisão psíquica na medida em que lhe cerceia a liberdade do pensar. Se isso acontece dentro da organização, eu tenho que trazer do macro para o micro e refletir com você que isso acontece com você. Cada indivíduo tem a tendência ou a possibilidade ou o mecanismo de criar uma prisão psíquica dentro da sua própria estrutura de pensamentos, que são suas crenças limitantes, que são seus bloqueios mentais, que são as suas, muitas vezes, aqueles pressupostos básicos que você tem, que lhe ancoram numa realidade, muitas vezes distinta da necessária para que você evolua. É necessário, sobretudo, que nós investimos pesadamente no nosso autoconhecimento, para reconhecer os modelos mentais que nós desenvolvemos e, sobretudo, entender quais são impulsionadores para a nossa evolução e quais são âncoras para o nosso crescimento. Mas não somente no âmbito individual. É fundamental nós investirmos no conhecimento da nossa própria organização. Seria o autoconhecimento da empresa, para procurar entender de uma forma clara, transparente, quais são essas prisões psíquicas que estão sendo construídas dentro da nossa empresa, que são detratores do nosso crescimento
e quais são aqueles que podem ser impulsionadores de nossa expansão. Sobretudo num ambiente altamente volátil como tal, sempre existe a tendência de emergir os medos, as inseguranças, de uma forma até incontrolável. Se é incontrolável, o primeiro passo é entender essa dinâmica e procurar influenciar de forma propositiva, transparente e assertiva para levar essa organização para um sistema de pensamentos adequado onde você deseja levar seu negócio. Então, isso vale para a pessoa física e vale para a pessoa jurídica. Passo fundamental: invista no seu autoconhecimento para que você tenha uma visão clara do que é a alavanca e do que é a âncora. E, como eu sempre sugiro, não faça isso sozinho. Procure ajuda. Tanto ajuda no que concerne a sua evolução pessoal, porque você tem uma visão técnica especializada, um psicoterapeuta, uma psicanalista, quem você desejar, quanto na organização, para ter a perspectiva de alguém que veio de fora, para lhe auxiliar nessa leitura da malha invisível da sua organização. Organizações são entidades eminentemente humanas e, como tal, trazem toda a sua complexidade consigo. Espero que você tenha um excelente dia e até amanhã.